Boa noite, boa noite, boa noite. Lá ou cá estamos para mais um encontro maravilhoso, show, surra de conteúdos, de sugestões, de estratégias, de ideias para trabalhar a realidade da maioria das famílias brasileiras. O fato dos pais não estarem de férias e os filhos estarem de férias. Como fazer? Oi, Su, que bom que você já chegou. Enquanto o pessoal chega e as nossas convidadas também. Su, vamos marcar qualquer dia uma live pra gente bater um papo? Topa? Diz aí que topa. Enquanto isso, eu vou escrever o tema aqui do nosso encontro de hoje, enquanto o pessoal vai chegando, né? O que fazer quando os filhos estão de férias e os pais não? Olha, esse encontro de hoje promete. Promete porque ele simplesmente retrata a situação da maioria das famílias brasileiras. Quantos de nós não estamos nessa mesma situação de enfrentarmos realidades diferentes com os filhos em férias ou quase entrando de férias e nós ainda desenvolvendo as nossas atividades e mais uma situação, nem sempre coincide a quantidade de dias ou o tempo que o filho está fora da escola com o tempo que nós estamos fora do trabalho. E para muitas famílias brasileiras, essa situação de filhos em férias pode até significar uma dificuldade, pode até significar um problema, porque nem todo mundo tem pessoas ou já organizou a sua rede de apoio como poderia, ou como deveria, ou como seria o ideal. Então hoje nós estamos aqui e temos duas convidadas especialíssimas para conversar sobre esse tema. Uma delas é a Michele, que já está aqui conosco. Michele é especialista em organização e planejamento e não é à toa que nós chamamos essa sumidade para estar conosco e dividir um pouco das possibilidades, dos caminhos que nós temos quando nós pensamos em filhos de férias e pais ainda no trabalho. A outra convidada de hoje à noite é a Carol Castro, especialista em organização de filhos, organização do tempo dos filhos, principalmente os menores, quando o assunto é exposição às telas. Ou seja, estamos num momento maravilhoso para conversarmos. Vamos então chamar a Michele. Oi, Suília, tudo bem? Vamos então chamar a Michele para que a gente já comece as nossas ideias, as nossas possibilidades, as nossas conversas. Entrar ao vivo com a Michele e você. É só você aceitar para a gente poder começar esse papo que certamente vai ser um divisor de águas e vai ser extremamente útil para tantos pais que se encontram nessa situação. Chegou, Boa chegou! noite. Que coisa Obrigada boa! pelo Que convite. coisa boa! E Estão me aí, ouvindo Mi, bem? tudo bem com você? Bem, graças a Deus. E com vocês, com você? Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite num momento tão propício, tão especial, em que nós finalizamos um primeiro ciclo com os filhos, que foi essa retomada depois de tanto tempo fora do ambiente escolar. E aí retomaram, e quando retomaram, já tivemos aquela situação de reorganização, os 6, 8 meses de aula, e agora já estamos de volta com mais um período em que os filhos já entram de férias, mas nós não podemos perder o ritmo da organização e do planejamento. E ninguém melhor que você para estar conosco conversando sobre esse tema. Por favor, se apresente, conte para a gente quem é a Michele, de onde veio esse
amor pela organização e pelo planejamento. Eu vou tentar puxar aqui a minha ring light, que está Boa noite, meio meninas. escura. Boa noite a todos. Eu sou especialista em equilíbrio e produtividade. Eu sempre trabalhei com produtividade e liderança. E após eu parar por um período para ter a minha filha, depois de um ano, eu comecei a dar consultoria para empreendedoras. Mães, maioria mães que têm aquele desejo, querem empreender, muitas vezes também pela necessidade, e tem que conciliar a maternidade com o empreendedorismo. E aí, com a minha maternidade, a minha experiência de também empreender no home office, isso se transformou hoje no meu negócio. Se transformou no meu negócio e é o que eu ensino, que eu faço nas consultorias. Voltei. Tá me Voltei. ouvindo? Meu... Só que a ring light voltou. Tá vendo que ela tá piscando o tempo inteiro? Tá dando uma travadinha. Opa! Vocês estão me ouvindo? Parou. Pronto, agora deu. Agora deu. Então, deu principalmente para a gente perceber que estamos com alguém que realmente entende do processo, sabe o que fazer para organizar esse grande problema, se é que nós podemos chamar de problema. Provavelmente, para quem ainda não tem a visão, torna-se um problema. Mas para quem consegue perceber uma saída, com certeza nós conseguimos encontrar soluções. E claro, uma das questões que a gente precisa pensar é que esse período de férias ele não pode se tornar um momento de problema, principalmente porque na maioria das famílias, pais e mães, as pessoas, os cuidadores, acabam tendo aquela situação de pensar: nossa, e agora? O que nós vamos fazer com essas crianças? O que nós vamos fazer com esses adolescentes dentro de casa, sendo que nós não temos essa condição de estar ali tão próximos? E aí vem aquelas dúvidas de como manter o equilíbrio entre o desejo dos filhos, a necessidade de manter esses filhos aprendendo, manter esses filhos ativos, manterem esses filhos longe, sempre dentro do possível, né? Longe daquelas exposições desnecessárias ou tempo em excesso em algum dispositivo. E isso traz para nós algumas dificuldades e alguns pensamentos, o que fazer em relação a essa situação. E eu imagino, inclusive, Michele, que um dos principais pontos que a gente precisa pensar é ter o ponto de partida. Como psicopedagoga, estou vendo que está chegando muita gente nova. Que coisa boa, que coisa boa. A Michele já se apresentou e eu gostaria, então, de fazer uma rápida apresentação. Eu sou Adriana Dutra, eu sou psicopedagoga, atuante nessa área de educação há 30 anos. E nesse momento, nessa situação, tive a oportunidade de vivenciar diferentes papéis. Hoje, principalmente, eu me dedico à orientação de rotina de estudos para crianças de 7 a 14 anos, crianças e adolescentes, e tenho aí a possibilidade de aproximação de pessoas tão queridas como a Michele e a Carol, que acabou de entrar. Então, nós estamos aqui exatamente para trocar ideias e conhecer a sua realidade. Enquanto a Carol chega, eu vou pedir para você que já está aqui conosco, escreve aí no chat qual é a idade da sua criança ou do seu adolescente, para que a gente consiga ajustar o nosso diálogo. Carol, seja muito bem-vinda. Pode já... eu acho que ela já pediu, já está aqui. Aceite realizado, porque a Carol também vivencia essa realidade, principalmente que vivencia em escola, não é isso, Carolzinha? Ei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Carol, eu já adiantei aqui que você é especialista nessa parte de comportamento infantil, principalmente no que diz respeito à organização do tempo e também exposição às telas, não é verdade? O que os pais podem fazer para organizarem essa questão. E eu já pedi para o pessoal que acabou de chegar, já escrever o nome,
idade dos filhos. Enquanto eles escrevem, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de quem é a Carol e como que a Carol pode nos auxiliar nesse tema tão importante nesse momento, que é o que fazer quando os filhos estão de férias e os pais não estão. Eu sou Carol, né? Como a Adri muito bem falou, obrigada. Eu sou especialista em telas, né? Então, sou consultora de telas, mas também sou pedagoga e trabalho nessa organização da rotina das crianças, né? De uma maneira geral. E acho que a gente pode conversar bastante aí sobre essa questão dos filhos estarem de férias e os pais não estarem, numa perspectiva dessa expectativa que a gente cria de que nós temos que suprir os nossos filhos, de que um adulto precisa criar um cronograma, precisa pensar alguma coisa para a criança. Como se a criança não desse conta de se distrair sozinha, né? Acho que a gente pode pensar nisso, porque quando a gente fala muito da nossa infância, eu lembro da minha infância com muito carinho, né? E na minha infância não existia em nenhum momento um adulto pensando as atividades para as crianças, né? Era muito livre. Então, acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva aí. Muito interessante essa colocação da Carol, principalmente porque aqui a gente tem dois aspectos bem latentes, o Michele, para discutir, que é a questão da importância, da necessidade e da legalidade, porque perante a lei nós somos responsáveis pelo que acontece com essa criança, a condução das atividades que tem essa criança, mas ao mesmo tempo chega a esse ponto que a Carol colocou, de que a gente não tem que o tempo todo, às 24 horas, ficar orientando essa criança, dizendo o que ela precisa fazer, o que ela não pode fazer, sob pena de cercearmos questões importantes da formação da própria personalidade. Mas para que isso não chegue ao ponto de desequilíbrio total, Michele, o que você, como especialista, nos orienta? Por onde começar essa ideia ou essa organização da rotina sem tirar a nossa responsabilidade e também sem tirar a possibilidade de autonomia dos filhos? Olha, Adriana, aí tem dois lados, ó. A mulher que ela precisa estar trabalhando e em momento nenhum ela pode tirar um tempo livre, porque tem a que está na CLT, ela tem que cumprir o horário, e tem as que trabalham home office como a gente. E com o planejamento é possível, sim, a gente tirar um tempo para fazer algo diferente com os nossos filhos. Isso, a primeira coisa é a gente já se antecipar. Né? Nós estamos num período difícil, né? Que ficou pouco tempo na escola, muitas mães não se planejaram, né? Chegou de repente, algumas falaram assim para mim: nossa, mas já tá de férias, eu nem tô sabendo, já é férias, o que eu vou fazer? É assim mesmo. E o que acontece? Primeiro ponto é antecipar. Vai ter as férias, né? Conversou com a escola, quando vai sair? É pensar nas possibilidades, tipo assim, não para... É o que eu falo assim, ó, tá, tem casos que a criança precisa ficar dentro de casa, mas tem outras possibilidades. Às vezes você pode estar procurando na sua cidade algo para você colocar numa atividade física. Porque dentro de casa, concordo com a Carol e eu aplico isso com a minha princesa, que é deixar ela criar, ela pensar, ela ficar ali, sabe, no momento dela. Mas também ficar o dia todo, que nem eu atendo, das 9 até as 7, não tem. Então, a gente precisa o quê? Planejar, antecipar. Exato. E nesse período, outra coisa, a gente precisa aceitar que é um momento diferente dos outros meses. Tá? Não adianta a gente se cobrar, que muitas se cobram, não, eu preciso dar conta. Não é o mesmo momento, não é o mesmo período, e tá tudo bem. Né? Eu acho que a gente se cobra demais também. O filho tá ali. E aí, Mi, eu acho que a gente pode trazer os filhos para essa consciência, né? Da gente dizer para eles, porque se a criança tem ali a partir dos 4 anos,
já é possível a gente dizer para ela, olha, nós estamos em uma situação diferente do habitual, né? Existem tantas possibilidades, né? Ou colocar muito bem colocado ali, olha, as possibilidades aqui são essas e essas, né? Para que a criança tenha consciência também, não fique naquela expectativa de que, enfim, vai dar para ir no clube todo final de semana, vai dar para ir no clube todo dia, né? Essas coisas Não. assim. E Perfeito. também, Em Carol, relação a, pode falar, Adriana. em relação a essa situação que vocês acabaram de colocar, no grupo de WhatsApp que nós temos com várias pessoas que estão engajadas numa atividade que estamos fazendo essa semana chamada Rotas, que tem por objetivo exatamente definir ou discutir ou conversar sobre possibilidades de férias produtivas sem os pais precisarem ficar o tempo todo ao lado dos filhos. Hoje, inclusive, um dos bônus que foi colocado lá no grupo foi exatamente uma sugestão do que fazer quando se depara com questões como essa aí que a Carol acabou de colocar. Ora, esses filhos podem arrumar essas atividades, o ajuste dessas expectativas, mas em relação a isso que a Michelle também está colocando, que é o ajuste, é o pensar, é o planejar para não deixar essa criança no limbo e a ansiedade aumentando cada vez mais. Quando nós não informamos a esse filho ou não incluímos esse filho na organização, no planejamento das atividades que estarão sendo trabalhadas, nós estamos abrindo um caminho para a ociosidade, para a reclamação, para a tristeza absoluta e, acima de tudo, uma grande exposição às telas. Tem espaço para que ele faça a sua própria condução? Claro, óbvio que tem. No entanto, criança não tem maturidade para definir o que vai fazer no dia inteiro dela, se você está longe. Se mesmo perto a gente está ali, dando as diretrizes, monitorando, avaliando, validando, imagine quando a gente não está por perto, não é verdade? Verdade. Por isso que precisa ter uma rotina, criar uma rotina. O que eu sugiro muito assim para as meninas? Tem que ter a rotina, um dia na semana, pode ser sábado, domingo, aqui em casa é no sábado, não tem rotina nenhuma, sabe? Também para não ficar tão assim, tudo é rotina, sabe? Então um dia, por exemplo, uma sugestão, hoje não tem rotina no sábado, pode ficar de pijama até mais tarde, pode fazer um pouco de bagunça, à tarde a gente resolve, são combinados. Porque, por exemplo, nós estamos na live aqui. Eu tive que explicar para minha filha, a mamãe vai trabalhar agora, a mamãe tem uma live, então você vai arrumar alguma coisinha para você fazer, sem a televisão. Tá lá, tá quietinha, porque ela já está acostumada, tá direcionada, tá lá, tá quieta. E é assim que eu sugiro muito, sabe? E aí, o que acontece quando a gente está aqui no home office, no dia a dia? Eu, por exemplo, eu dou várias consultorias. Então, sempre entre uma consultoria e outra, eu deixo um espaço maior, principalmente nas férias. Mas eu faço o quê? Eu antecipo. Maior para quê? Nesse intervalo, eu tenho um tempo só para ela. Então, eu combinei. A mamãe vai atender agora. Após eu terminar, nós vamos fazer alguma coisa. Porque a criança, ela quer nossa atenção. Ela não sabe. Se eu falo assim, filha, espera 5 minutos, ela não tem essa consciência. Agora, se eu falo assim, filha, tá vendo onde tá esse ponteiro? E a minha tem 7, hein? Tá vendo esse ponteiro? Na hora que chegar aqui, a mamãe vai ficar um pouquinho com você. Ou nós vamos brincar de alguma coisa, sabe? E nesse período, ela tem que... Perfeito. Eu acho que da expectativa é fundamental. Inclusive, a Carol tem uma postagem em que ela administra uma situação de frustração do filho, do Rafa, porque o Rafa queria muito a atenção dela naquele momento. E existem, gente, algumas frases, algumas conduções, algumas técnicas que são primordiais no processo de administração da frustração desse filho ou da necessidade desse filho. É claro que quando nós pensamos em afrouxar um pouco aquela questão de horários rígidos, de questões rígidas, de situações que têm que acontecer em determinado dia, hora, por tanto tempo, isso vai
estar presente na rotina do nosso filho, como está na nossa. Quando nós chegamos no momento em que ele tem um pouco mais de espaço, ou que nós não temos tantos horários a cumprir, essa situação da organização, do planejamento, também permanece. Se não, vira festa. Eu acho que esse é o segredo da tranquilidade. Eu acho que esse é o segredo da tranquilidade nas férias. Por quê? A criança que já vive uma rotina, ela já tem um ritmo, né? Quando chega nas férias, não é aquela coisa assim, liberou geral, sabe? Não é aquele desespero. Não, ela sabe as coisas que vão acontecer. E assim, igual a Mi tá falando, ó, a gente pode liberar as coisas, é óbvio que sim, gente. Nós estamos em férias, claro, né? Mas existem pilares do dia, né? Então, talvez a hora de tomar banho, talvez a hora de almoçar, eles vão continuar ali, vão ser um pilar para a criança e vai ser até uma questão da criança não ficar ansiosa. Eu comparo muito a vida da criança com a vida do adulto, né? Porque se a gente vai para um determinado lugar que não é a nossa casa, né? Então, se a gente vai para uma festa, para um sítio, enfim, e aí a gente chega lá, a gente não sabe a hora que vai ser servido o café da manhã. Você não sabe qual programação vai ter à tarde, nem qual programação vai ter à noite. Você se sente ansiosa. Tipo assim, que horas que eu posso tomar meu banho? Tipo, não vai ter alguém que vai chegar aqui 5 minutos antes da hora de eu ir tomar banho e me chamar para fazer alguma coisa? Será que eu tenho que me arrumar para algum evento à noite? Você fica com a cabeça pensando até que horas eu posso acordar para tomar o café da manhã. Então, a desordem no ambiente causa uma desordem interna na gente também. E na criança é a mesma coisa. Se existe uma desordem no ambiente, a criança fica desorganizada. E essa desorganização gera mais trabalho para os adultos, que têm que lidar não só com a falta, com o ócio, né? Com a falta do que ser feito, mas também com a criança desorganizada internamente. Perfeito, perfeito. E em relação a essa situação, é importante a gente pensar em possibilidades e aquilo que a Michelle colocou, a antecipação, a preparação prévia de como pode enfrentar essas questões que na maioria das vezes, não são novidade. Nós já sabemos que hora a gente entra no trabalho, que hora a gente sai. E a gente sabe que hora essa criança vai estar sob cuidado de alguém e quando nós vamos chegar em casa para nos dedicarmos a ela. E aí a Michelle colocou aquela situação de pensar com antecedência ou organizar antecipadamente quais são as possibilidades. Uma delas, inclusive, acho que a Michelle já colocou, não sei se foi agora ou se foi em outro momento que a gente estava conversando, é aquela situação de rodízio, inclusive, entre os colegas, né, as outras mães, que a gente sabe que pode contar com elas. Né? Quando a gente se une, quando nós entendemos as nossas responsabilidades e nós fazemos essa rede de apoio, nós conseguimos lidar com essas questões com muito mais tranquilidade. Correto, Mi? Eu entendi direito o seu pensamento ou não foi bem isso? Essa é uma das estratégias que eu super uso. O que nós fazemos? Pega as mães, os amiguinhos, ó, vai ficar com quem hoje? Aí eu me programo com a minha agenda. Tá, quarta-feira, por exemplo, costuma ser o meu dia. Quarta-feira eu vou passear com eles, vou ficar, pode trazer. A Manu vai para casa de outra, vou dando esse exemplo, sabe? E vai fazendo um rodízio. Às vezes também, que nem na agenda, tudo bem que tem mulheres, né, que tem o horário fixo. Mas mesmo assim, pode também, se não tem, porque muitas não têm alguém da família para ajudar, tem várias possibilidades agora nas férias. Mesmo que não possa estar gastando, tem várias possibilidades, né? Até mesmo, às vezes, de chamar outra pessoa. Mas essa do rodízio é fantástica. Mas sabe uma coisa que eu também queria falar, que acontece muito com as minhas clientes? Por exemplo, a gente está trabalhando no home office e a criança está em casa, ela está fazendo alguma coisa e ela vem, mãe, eu quero sua atenção, é bem assim, mãe. E o que acontece?
nós reagimos. Não, 5 minutinhos, espera um pouco. Não. Quando a criança vier, você olha para ela, vem assim, ó, o que você quer? Tipo uma regrinha de 2 minutos. Se você pode resolver em minutinhos, gente, vale muito a pena você dar atenção, né? Por exemplo, se eu estou numa consultoria, eu não posso. Então, ela já sabe dessa regra. É uma coisa que é trabalhada, né, gente, ao longo, né? Está sendo trabalhada a longo prazo. Não é assim, ó, em um dia a criança vai ser super organizada, vai respeitar tudo. Não. Tem que ter empatia pela criança, por nós mesmos, né? Por isso a rotina é tão importante. A rotina, o que que acontece? Ela nos liberta, ela nos dá mais tempo, nos dá clareza, ela é fundamental. E a criança fica mais calma. Uma criança que tem rotina, ela fica mais calma. Por quê? Ela sabe o que ela pode fazer, o tempo que ela tem também. Mesmo que o tempo ela não entenda ainda, ela vai aprendendo. Se você falou, ela vai pegando o jeitinho, né? Então, perfeito. dica, Você trouxe dica aí, Mi, uma questão que é encontrar rede de apoio. O segundo ponto, quando nós estamos nesse processo de organização da atividade laboral dentro da nossa própria casa, nós temos uma outra questão que você acabou de levantar e que vale super a pena a gente frisar, que é a comunicação prévia e a situação do atendimento a essa criança. Se nós vamos começar uma atividade que não deve e não pode ser interrompida por N situações, é importante que a gente já converse com o filho, já entenda, olha, está precisando de alguma coisa agora? Posso fazer alguma coisa? A gente pode pensar e aí, nessa situação, usar um marcador externo, inclusive, que pode ser um relógio, pode ser um desenho, pode ser o tempo de um filme, não necessariamente que ela esteja ali à frente o tempo inteiro da tela, mas que ela tenha como parâmetro. E pensar nessa ideia de que, olha, agora eu vou fazer isso durante tanto tempo, quando eu terminar, nós vamos fazer tal coisa. Aí entra naquilo que a Carol colocou, é a previsibilidade, é não deixar essa criança entregue ao Léo e pensar, eu não consigo falar com a minha mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de atenção. E aí, o que fazer? Então, essa organização prévia e a situação de conversar, informar o que vai acontecer, traz essa tranquilidade. Não é verdade? A Carol estava querendo falar alguma coisa. Aí eu queria trazer algumas sugestões de organização desse dia e dessa previsibilidade para que seu filho fique tranquilo. Por quê? Você até pode ir dominando a situação ali durante o dia. Mas se a criança se sentiu negligenciada durante o dia todo, se durante o dia inteiro ela escutou, espera aí, agora não. No final do dia, essa criança vai estar nervosa, estressada, cansada, precisando de acolhimento e ela vai ser uma criança mais difícil, entre aspas. Ela vai ser uma criança que vai demandar muito mais. E você também já vai estar cansada, porque você trabalhou o dia inteiro e vai ter que lidar com aquela situação ali. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que vocês... comprem meu curso, não, tô brincando. É que vocês... Não tá brincando. O curso é muito bom mesmo. Bom, não queria falar, né? Assim... Mas tem... Lá no meu perfil tem 50 ideias fora das telas para vocês poderem usar e abusar. Na internet também tem. No meu curso já tá tudo mastigado, pronto para você. Então, né? Eu comprei e aplico. Eu recomendo. Ah lá! Ótimo! Muito bom! Aí, o que acontece? Então, pega as atividades, né? Pode pegar lá no meu curso, pode pegar na internet, enfim. E separa as atividades entre o que a criança pode fazer sozinha e o que a criança pode fazer com você. E também pode separar os brinquedos, fazer um rodízio de brinquedos, não deixar todos os brinquedos disponíveis todos os dias. Então, você pode criar 2 potinhos aí. Um potinho de brincadeiras com a mamãe, que vai ser o potinho que vai ser usado à noite ou naquele período que você tirou para poder estar com seu filho. E um outro potinho de brincadeiras sozinho, ou com o irmão, ou com o coleguinha, enfim. Aí, nesse potinho, você pode pôr os papeizinhos escritos, se a criança souber ler,
ou então desenhado, né? Com as coisas. Para quê? Para que a criança, quando ela se ver, se perceber, né? Sem atividades para fazer, que ela tenha para onde recorrer. Que a cabecinha dela não vá para, vou procurar minha mãe, né? Que ela tenha para onde recorrer. A mesma coisa com os brinquedos, né? Então, à noite, hoje à noite, eu falo, filho, amanhã você vai ficar, a parte da manhã vai ser o seu tempo de brincadeira sozinho. Vamos escolher brinquedos aqui para ficar, para estar à sua disposição? E aí aquela criança escolhe ali 6, 7 tipos de brinquedo que vão fazer parte das opções dele no outro dia de manhã. Quando ele acordar no outro dia de manhã, as opções já estão ali. E a imaginação dele vai desenvolver de acordo com as opções. E aí, naquele momento combinado, pré-estabelecido, você vai lá brincar com ele. E aí você vai dizer, olha, agora a gente pode acessar o poste das brincadeiras com a mamãe. Qual você quer fazer? Né? Isso gera um conforto para a criança, né? Ela não precisa pensar em tudo. A presença da mãe está ali, porque a mãe ajudou naquela decisão dos brinquedos, da brincadeira. Ele vê o cuidado, ele ou ela, né? Vê o cuidado da mãe ao separar tudo. Então, a criança, ela fica mais tranquila, né? Essa é uma técnica que eu uso muito nos dias que eu tô corrida e não consigo dar nenhuma atenção pro Rafa de manhã. Eu já coloco ele, já deixo o espaço organizado e já coloco alguma coisa de carinho minha ali. Então, ou eu deixo um desenho, ou eu deixo uma comidinha prontinha para ele, algum carinho meu eu já deixo ali para ele ficar abastecido e conseguir brincar tranquilamente, sabe? Olha que interessante isso que você colocou. Você falou aqui uma perspectiva da criança e agora eu vou pedir para mim falar na perspectiva do adulto. Mas existem duas questões importantes que você trouxe, Carol, e que vale a pena, mais uma vez, a gente fazer o destaque, que é essa questão da relação tempo, idade e autonomia. Não dá para você chegar para uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos e dizer, filho, hoje a mamãe vai trabalhar o dia inteiro, ou a manhã inteira, e aqui está o seu material. A Carol faz isso com o Rafa já é um pouquinho mais velho, mas ela já treina isso durante um tempo. Não dá para a gente esperar que o filho se vire sozinho, porque ele não vai ter essa autonomia, não vai ter esse nível de maturidade. Então, é necessário a gente pensar em qual é o padrão da idade. Eu estava agora mesmo, Carol, você falou em curso, e Mi também, que a Mi já fez o primeiro curso que eu dei da imersão, eu estava agora mesmo organizando um dos tópicos que nós vamos trabalhar na próxima imersão, que vai acontecer daqui uma semana. E uma das atividades, ou dos pontos, Michele, que nós vamos abordar é exatamente esse. Qual é a relação do tempo e da autonomia? O que se pode esperar de uma criança de 5, de 8, de 9, de 11 e assim por diante? Mas aí vem essa questão toda, Mi, que você, melhor que a gente, pode falar, como os adultos vão se organizar nessa perspectiva, sendo que eles estão com metade da cabeça no trabalho, a outra metade da cabeça em casa. E aí, como lidar com isso? Então, ó, que nem o adulto, né? Nós, primeira coisa é o planejamento. Então, por exemplo, o que acontece muito? Ah, eu vou deixar meu filho, agora que ele está de férias, dormir até tarde. Porém, se você tira ele totalmente da rotina e você não acorda ele um pouco mais cedo, ele não vai ver você, por exemplo, no período da manhã, as que trabalham fora. Eu já não aconselho. Eu acho assim que tem que ser equilíbrio aí, ter um equilíbrio. Sabe? Acorde ele. Porque se você tem um contato com o seu filho, você se planeja no dia anterior, já deixa as suas coisas, é tudo antecipação. No dia anterior, você já deixa suas coisas antecipadas, sua roupa, sabe? Coisas simples que fazem a diferença na rotina. Deixa tudo antecipado, roupa, tudo que você vai precisar no outro dia, você vai ganhar mais tempo. Claro, ó, começa no outro dia, vou dormir um pouquinho mais cedo, né? Para acordar um pouquinho mais cedo e ter 20, 10 minutinhos plenos ali com o meu filho. Isso, a criança vai se sentir o quê? Acolhida. E você também vai se sentir bem, porque, olha, eu consegui 10 minutos estar ali
no agora, com o meu filho. Isso influencia muito depois, tanto no seu dia como mãe, que teve que ficar fora e o filho está de férias, como a criança também. Outra coisa, em casa, as que estão no home office. Toda vez que for fazer uma atividade, claro, varia da idade, mas a partir dos 4 anos, você já pode estar chamando, vou lavar uma louça, ó, coloca ele no chão brincando com alguma coisa da cozinha, entende? Uma tampinha, uma colher que não vai se machucar, algo assim, com utensílios da cozinha para até desenvolver a criança. E vai conversando, vai contando história. Isso dá muito certo, sabe? Com 7 anos ou até antes, olha, eu estou lavando aqui, vamos guardar os talheres, vamos fazer uma brincadeira? Trazer a criança para a rotina de casa também. Porque eu vejo que, assim, nossa, eu estou sobrecarregada, meu marido não faz nada, meus filhos não me ajudam. Mas como? Eles não sabem. E quando fazem, a mãe vai lá, não, você não fez bem feito. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas você não fez bem feito, vou lá e vou corrigir. Então, também traz essa criança, né, para ajudar. E as mães que ficam fora é combinar. Primeiro, assim, ó, as que trabalham e têm o horário, tem que, né, procurar uma rede de apoio, como eu falei das meninas de fazer o revezamento, ou eu vou colocar em algum lugar, que tem vários, tem, né, para você Colônia de férias, né? colônias de férias. Isso, a gente tem as colônias, tem algumas, quem mora em cidades maiores, sempre tem projetos em diferentes lugares para serem organizados, né, para serem realizados. E esse estabelecimento do vínculo é o que faz toda a diferença. E quando a Michele coloca essa questão de pensar no que vai oferecer para essa criança ou para esse adolescente, aí a gente já entra num próximo ponto que é essencial. O estabelecimento dessas metas, a organização dessas metas para essas crianças e que elas sejam basicamente metas que eles consigam alcançar. Não dá para a gente organizar e planejar uma rotina enquanto a gente está fora, e aí, por mais que a gente tenha sentado com eles, discutido as atividades, feito as sugestões, junto com eles, colocar, né, elencar tudo aquilo, deixar à vista, se as sugestões não partem do ponto que ele domina totalmente. Não dá para a gente esperar que um filho faça algo que ele vai fazer pela primeira vez e que ele faça já no nível de excelência. E esse olhar e essa observação, colocar-se no lugar dessa criança, desse adolescente, faz toda a diferença. Então, o primeiro ponto nessa situação do estabelecimento de metas é pensar que é necessário entender qual é o ponto de partida desse filho e que ele, preferencialmente, tenha essa experiência na sua zona de conforto para só depois ir adiante. Então, uma criança, por exemplo, e aí a gente volta lá para a Carol, que vai conseguir falar muito melhor sobre isso. Uma criança que já está acostumada a ficar 2, 3 horas assistindo um desenho e de um dia para o outro a mãe chega lá e diz assim, não tem mais isso aqui. E não oferece uma possibilidade, não ensina uma outra possibilidade. O que ela está fazendo? Como diria lá no Piauí, caçando sarna para se coçar. É ou não é, Carol? Na realidade, se uma pessoa as pessoas até podem achar, como fala? Sei lá. Se uma mãe me perguntar, Carol, agora nas férias, é a hora de eu reduzir o tempo de telas? Meu filho fica 3 horas por dia, agora nas férias é a hora. Se essa mãe não está de férias junto com o filho, não é a hora. Não é a hora. Porque, primeiro, a gente precisa entender que a gente não educa filho em 2, 3 meses. Educar filho é um trabalho de anos. Então, a gente não precisa se afobar para mudar as coisas a qualquer custo, sabe assim? Não existe isso. Segundo, que a grandíssima chance de uma criança em que a mãe já está trabalhando, o filho está de férias, já é uma situação desafiadora, né? Eu já vivi isso, é desafiador demais. Você ainda adicionar mais um desafio de acostumar essa criança com menos tempo de telas, assim,
é a receita para o negócio descambar, não dar muito certo e a criança voltar com um efeito rebote que acontece muito, que é ao invés de diminuir, a criança volta com ainda mais tempo. A gente não faz essa redução quando a gente está no olho do furacão. A gente faz essa redução com calma, com tranquilidade, com respeito ao filho e a gente mesmo, né? Perfeito. Porque tirar as telas não é para enlouquecer mãe nenhuma também, entendeu? Se você precisa usar nas férias e você vai se planejar para reduzir em janeiro, em fevereiro, ótimo, te aconselho, te ajudo, né? Acho excelente. Agora, dá louca. Ai, chegou o final do ano, o ano inteiro o menino assistiu e agora eu não quero mais. Não é bom. E o que eu tava pensando aqui, quando você falou de estabelecimento de metas, né? É de como a gente perde a oportunidade de dar tarefas para os nossos filhos. Por exemplo, o Rafael tem 6 anos, né? E ele se interessou pelo xadrez, né? Ele viu o xadrez na escola e aí um coleguinha explicou para ele mais ou menos como funcionavam as peças do xadrez e ele se interessou pelo xadrez. Quando ele se interessou por isso, eu vi uma atividade para ele aprender nas férias. E aí eu fui lá na loja, comprei um tabuleiro de xadrez e disse para ele que a gente vai aprender juntos o xadrez agora na época das férias. E aí a gente pode fazer isso com os nossos filhos de acordo com a idade deles, mas qualquer idade pode ter uma coisa nova. Então, por exemplo, para uma criança que é menor, você pode comprar um kit de pintura, né? É um brinquedo novo, é uma coisa que vai chamar a atenção deles e é uma questão que você vai dar a oportunidade da criança fazer algo diferente sem sair de casa, né? Para uma criança maior, vamos dizer que você tem aí um pré-adolescente ou um adolescente em casa. Você pode incentivar ele a aprender algo novo, algo diferente, sabe assim? Claro, de acordo com o interesse do seu filho. Se ele tem interesse em atividades manuais, você vai buscar algo das atividades manuais. Se ele tem interesse de atividades físicas, você vai buscar algo das atividades físicas, né? Então, a gente perde essa oportunidade, porque nós adultos, nós estamos cansados quando a gente vai entrar de férias. A gente está fisicamente e mentalmente cansado quando vai entrar de férias. Eu tô caminhando para entrar de férias agora, dia 14, eu já não aguento mais, sabe assim? A vontade que dá é de arrastar, assim, tipo, não dá vontade de nada, sabe? E a gente acha que as crianças chegam nas férias assim também. E não é, eles são diferentes da gente. Eles chegam nas férias com uma expectativa de gás, de energia, com uma expectativa de movimento. Então a gente pode trazer para eles atividades novas, porque eles não necessitam de ficar deitados assistindo Netflix igual a gente precisa, né? Então, muita energia nas férias. É uma ansiedade, Exato. assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou criar, o que eu vou aprender de novo. Não é verdade? E uma Exato. coisa interessante, Mi, é que quando a gente pensa nessa situação de distribuição das atividades, somos tentados a, ok, vou arrumar o cronograma do meu filho, vou planejar tudo, vou deixar à vista, vou deixar tudo organizado. Mas esquece que a ação precisa começar de mim. Assim como eu vou organizar a rotina do meu filho, e eu tenho que fazer isso mesmo, porque afinal de contas ele é meu filho, é minha responsabilidade, não é vô, não é vó, não é tio, não é vizinho, não é grupo de apoio que vai administrar esse mãe e tempo. pai. Exato. Aqui em casa, né, são as minhas filhas, mas eu também preciso estar ciente de, nessa organização e nesse planejamento, também indicar um tempo intencional para estar com esse filho. Porque nós não vamos dar esmola de tempo para esse filho. Nós vamos
construir relacionamento com esse filho. E isso que a Carol acabou de colocar, vamos investir em novas possibilidades, se é um kit de pintura, se ele gosta de pintura, que seja um kit de pintura, se ele gosta de esporte, que seja um jogo ou uma experiência que ele tenha essa situação, mas para além disso, o desafio pode ser, esteja junto com o seu filho, fazendo essa atividade que é importante para ele. Você não vai ficar com ele o tempo inteiro, mas você vai precisar agir estrategicamente para dar a essa criança, a esse adolescente, a certeza de que ele tem um referencial, que ele tem um porto seguro, que ele tem alguém para trocar ideias, alguém para construir sonhos, para discutir situações, porque são nesses momentos em que ele vai fazer a pintura, que ele vai experimentar um novo esporte, que ele vai conversar sobre determinada situação, que os olhares se aproximam, que os corações se entrelaçam, que as relações são construídas. Não é naquele momento do sermão, não é naquele momento da gente, tá doente, eu vou cuidar, é isso, ou um outro momento em que eu estou aproveitando para fazer alguma coisa. A intencionalidade precisa estar. E aí, Michele, quando a gente faz essa distribuição de tempo, é válido a gente se obrigar, e aí se obrigar entre milhares de aspas, milhões de aspas, a gente se obrigar a deixar tanto tempo livre para a gente, mas que a gente também inclua na nossa rotina e no nosso cronograma o tempo com os filhos? Com certeza. Que nem esse momento já é diferente. Tá de férias, é um momento diferente. A sua rotina vai mudar, mesmo que o filho esteja em casa. Você já não vai fazer o que você está acostumada, não vai levar ele na escola. Mas você precisa trabalhar a sua agenda. Então, a primeira coisa é o que eu falei lá no começo. Ó, tudo bem, são 30 dias, vai passar. Como que eu posso fazer diferente, né? E esse momento, será que, tudo bem, eu estou trabalhando fora, mas será que nesses 30 dias eu vou me cobrar tanto que nem esse último mês do ano? E todo mundo quer limpar a casa, todo mundo quer tirar tudo que era velho e novo, todo mundo vai criar metas, tudo nesse mês que a criança está em casa, não é verdade? Então, um pouquinho por dia, para você mesmo, estabelece um pouquinho, mas precisa de tempo com essas crianças. E sabe, Adriana, algo que nem... Eu vou contar uma coisa assim, ó. Quando eu tive uma questão com a minha filha das voltas às aulas, eu procurei você, procurei a Carol, porque ela estava com uma dificuldade. O que eu fiz? Eu combinei. Isso é interessante a gente levar para a vida. Eu combinei as dicas que vocês me deram com o meu dia a dia. Por exemplo, eu vou assistir um filme, eu vou ter um horário, eu vou ter o que eu combinei hoje com a minha filha. Assim que acabar a live, nós vamos assistir um filme. Porém, na hora que eu estou assistindo esse filme, a gente brinca de criar. E isso dá muito certo com ela para a concentração dela. O que você acha que vai acontecer, Manu? Eu falo para ela. Você acha que vai acontecer tal coisa? Quer dizer, eu combinei a atividade. Além de estar treinando a atenção dela, que é uma coisa que eu preciso treinar, eu estou brincando com ela, estou presente no momento que eu defini. Tá, tem dias que não vai dar tudo, vai dar certinho do jeito que eu planejei. Mas se eu tenho um planejamento, as chances são muito maiores de dar certo. Então, olha, uma coisa que eu falo assim, ó, a que trabalha em casa, planeje, por exemplo, segunda, terça e deixa a quarta mais livre, o terceiro dia mais livre, entende? A que trabalha fora, mesma coisa, mesmo que você tenha o seu horário, não deixa para fazer tudo, vou fazer tudo num dia só. Fala assim, eu vou colocar um pouquinho por dia. Deixa um dia mais leve, combine também com a criança, né? Por exemplo, ó, eu vou chegar às 6 horas, vamos tomar banho, vamos fazer tal coisa. Porque o que acontece? Por exemplo, toda criança, o adulto, nós já temos rituais. Ah, meu filho tá indo dormir tarde, por exemplo. Tá, você quer mudar esse ritual. Não adianta você chegar na criança e falar assim, filho, vai dormir mais cedo. Filha, vai dormir. Não vai, não vai. O que você precisa fazer? Precisa colocar outra coisa no lugar. Falando bem simples assim, outra coisa no lugar. Então, ou você vai chamar esse adolescente para contar uma história, ou sei lá, sabe? Que nem o que eu fiz? A minha irmã, por exemplo, praticamente vive comigo. Eu tive que me informar sobre os coreanos lá para ter assunto com ela, para conseguir as coisas, entendeu? Não é fácil. E a minha filha? Eu tenho que saber de uma tal de Mileninha para conseguir ter o assunto e entende? Para a gente entrar e trazer esse momento. Então, você quer mudar alguma coisa, um hábito, a rotina, um ritual, né? Porque todo mundo está no ritual.
O que que você vai colocar no local? No lugarzinho ali. E aí tem que ser constante. Aí eu quero que meu filho Perfeito. nessas férias. Aí não vou deixar ele ficar até meia-noite. Não, então vamos combinar. Você pode ficar até tal hora. E outra coisa, fez uma coisa. Você falou, primeira coisa, mães, né? Nós. Eu falei, eu combinei, cumpre. Cumpre, porque é a melhor coisa. Porque senão, depois ele não acredita mais. Eu acho Né? que tem duas Acredita. coisas aí que eu quero destacar na fala da Michelle que eu achei muito importante. A primeira, os nossos filhos são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então a gente nunca perde tempo quando a gente separa um tempo para ficar com eles ou quando a gente investe um tempo em conhecer aquilo que eles gostam, né? Se você quer que seu filho adolescente te conte as coisas, você precisa ouvir ele enquanto ele é criança. Se você quer que seu filho adolescente, quando for adolescente, te veja como amiga, você precisa ser amiga dele desde sempre, né? Então é importante. Os nossos filhos são as pessoas mais importantes da nossa vida. A gente tem que Nosso maior investir nisso. investimento, né? Exato. Não é só investir em dar sermão, é investir em ser amorosa, estar presente, se interessar pelo que ele se interessa, né? Isso aí, como eu diria, não, na minha cabeça não é trabalho. Isso para mim Uhum. é investimento na vida de alguém que eu amo. Sim. E o segundo ponto é a gente entender que criança que não precisa dormir tarde. Pode dormir tarde? Claro que pode, mas não, a gente não precisa. Porque criou-se um imaginário assim de que no final de semana, de que nas férias é um absurdo, é ser tirana colocar a criança para dormir cedo. Só que na realidade, às vezes isso vai te fazer melhor mãe. Por quê? Se você põe o menino para dormir meia-noite, você fica ali estressada, gritando, nervosa. Se você põe a criança para dormir 9 horas da noite, a criança vai dormir tranquila e você também tem a oportunidade de ficar tranquila, entendeu? Ah, Carol, mas isso quer dizer que eu nunca posso colocar meu filho para dormir tarde? Não, pode, claro que pode, sabe assim? Só que você tem que pensar, deixar dormir tarde está sendo mais benéfico ou mais prejudicial? Deixar dormir tarde vai contribuir para a gente fazer um cinema em família? Super benéfico. Vai fazer o cinema em família. Aproveita, faz a pipoca, se joga no sofá. Mas deixar dormir tarde vai acarretar em briga, estresse, nervosismo? Então não tem porquê, né? Perfeito. Mas aí, Carol, entra num ponto também assim, ó, que eu, Michele, defendo. A criança tem que seguir a rotina da casa, que a mãe, o pai decidiram. Não é a criança, eu vou fazer o que eu quero. Não. Por isso que Isso, se tem a rotina, né? Eu isso. vou ficar até tarde, mãe, tal. Eu vou dormir, a mãe não dorme direito. Ou, por exemplo, um adolescente, eu vou sair, vou chegar a hora que quero. Não, tem que ter regra, É, gente. Não isso adianta. mesmo. Perfeito. Eles têm que seguir Isso a mesmo. regra de casa. Dentro disso que vocês Isso. colocaram, existem dois aspectos que também hoje está maravilhoso esse encontro, porque vocês vão trazendo e eu vou aqui só captando e dando aqui uma ênfase. Duas questões importantes que foram colocadas aqui. Primeiro, essa questão que a Carol colocou de conhecer o filho para então ir adiante com mais uma atividade. E aí eu fiquei pensando, quando nós vamos fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma das questões importantes nesse processo é a gente nunca ir para essa entrevista sem primeiro entender o que é essa empresa, o que ela faz, por que eu estou interessada. Eu entendo essa empresa antes de ir para uma entrevista para lá na frente poder ou não trabalhar nesse lugar. E com o filho, a gente não para entender esse filho, sabendo que ele é nosso e que é a nossa responsabilidade. Esse é um ponto extremamente importante para que a gente pense. E um outro aspecto que foi colocado, acho que foi pela Carol, que é essa questão do ter os momentos de afrouxar essa rotina e os momentos de manter essa rotina, como a Mi colocou. O afrouxar a rotina não significa deu o controle total para essa criança, para esse adolescente. É algo que foi
planejado, que foi organizado. Não se manda, por exemplo, se você não ensinou o seu filho a ir para a cama naquele determinado horário, naquela determinada janela de tempo, se você não ensinou o seu filho a se preparar, fazer o ritual de ir para a cama, se não ensinou a essa criança e a esse adolescente que as coisas vão acontecer de acordo com a regra da casa, não adianta a gente dizer está na hora de dormir. Está na hora de dormir, mas a casa continua agitada, todas as luzes continuam acesas, a televisão continua naquela altura, aquela situação do ambiente Você muito não agitado, destacou que existe você não tempo preparou. você não destacou que existe tempo para a criança dormir, tempo para os pais, porque essa é uma questão, né? Rotina, vamos lá. Rotina, quem define é pai e mãe, tá? É a gente que define. Dentro da rotina principal, você pode dar oportunidade para o seu filho escolher. Então, por exemplo, você define a hora que seu filho vai almoçar, a hora do lanche, a hora de tomar banho, a hora de dormir, a hora de fazer as tarefas. Você define. Mas você pode perguntar para a criança assim: você quer tomar banho antes ou depois da atividade tal? Aí você pode dar essa possibilidade. Pequenas escolhas, tá? Quanto maior, mais oportunidade você vai dar para a criança escolher sozinha. Óbvio que sim, né? Muito bom. Quanto menor, mais você vai escolher e mais você vai dar outras opções. Então, por exemplo, você definiu que vai dormir 8h30 da noite. Você pode deixar a criança escolher o pijama. Você pode deixar a criança escolher qual ursinho vai deitar com ela na cama, qual história vai ler. Tem outras escolhas para a criança fazer, que não são as escolhas principais, né? E a outra questão é a gente pode destacar para a criança, e eu acho saudável e benéfico, quando o pai e a mãe dão essa noção para a criança de que adultos têm uma rotina e crianças têm outra. Vou dar o exemplo aqui da minha casa, tá? Até 2 anos atrás, o Rafa ia dormir junto com a gente. E o primeiro ponto para que ele fosse dormir mais cedo e a gente tivesse nosso tempo e ele ficasse mais descansado e as brigas aqui em casa à noite reduzissem, enfim, o primeiro ponto foi dizer para ele assim: filho, adultos têm uma hora de dormir diferente das crianças. Então, a partir de hoje, você vai dormir. Enfim, a gente falou com ele o horário, mas ele não entendia, né? Você vai dormir tal hora e a mamãe e o papai vai dormir depois. Então, ele entendeu isso. A nossa casa se organizou para que as coisas dele fossem feitas mais cedo e para que ele fosse para a cama mais cedo e depois a gente fizesse as nossas coisas, né? Então, se na sua casa a confusão da noite acontece como acontecia na minha, né? Você pode usar desse recurso. E aí, tem dias aqui em casa que ele vai dormir no mesmo horário que a gente? Sim, mas são exceções. Eu nem preciso explicar para ele, né? Um dia que a gente sai, um dia que a gente vai fazer alguma coisa aqui em casa. Então, são exceções, né? Então, a gente pode trazer essa mudança um pouquinho aqui para a nossa vida, sabe assim? Em qualquer horário, não só na hora de dormir. A Dai fez uma observação aqui, gente, que diz assim: o que fazer quando a criança não consegue entrar na rotina? Por exemplo, você tem que ficar lembrando todos os dias o que tem que fazer. Dai, a Carol até já te perguntou, né, qual é a idade. Mas, em qualquer situação, talvez o primeiro ponto a ser observado é: qual é a expectativa que está sendo colocada nessa rotina? Às vezes, os pais, na tentativa de ajustar e fazer as coisas funcionarem, fazem ou pensam uma rotina extremamente longa. E quer que essa criança ou esse adolescente responda àquela rotina como um todo. Então, o primeiro passo é: apesar de você, enquanto responsável por essa criança ou por esse adolescente, ter a visão exata de onde você quer chegar,
você vai escolher por onde vai começar. Não dá para atacar tudo de uma vez. Não dá para esperar que ele consiga fazer 5, 6, 7 itens daquela rotina num único dia. Então, você vai treinar uma coisa de cada vez. Se o que você quer, por exemplo, é o horário do banho, então você vai focar no horário do banho por 2, 3, 4 dias, uma semana. Ela até tá você falando perceber aqui que a tem coisa... 9 anos. 9 Pronto, anos, então, Pri. Eu acho que já isso dá para tem ela tudo a ver. focar num período. O que que você acha? Eu indicaria isso. Ela focar num período. As tarefas de 7 a 8h30 da noite. De 7 horas a 8h30. Então, aí vai englobar, talvez, um lanche e um banho. Aí já dá para ela focar nessa parte. Você O vai que a gente pode repetir. organizar nessa situação? Se existe um desajuste acentuado, a gente precisa criar ali o protocolo. Qual é o protocolo para a organização da rotina? O primeiro deles é saber o quê. O segundo deles é entender por quê e fazer essa outra pessoa, no caso a criança ou o adolescente, entender o porquê. E o terceiro ponto é pensar na situação de por onde vai começar. Obrigatoriamente você vai escolher um ponto. Percebeu que está ok? Você pode levar para 2 pontos, para 3 pontos, pode pensar no período, pode pensar em blocos maiores. Mas essa situação de começar com blocos minúsculos, depois você vai para uma situação que vai trazendo. E vai chegar nesse ponto que a Carol está sugerindo, de trabalhar o bloco, e aí o bloco pode ser por tarefa ou pode ser por tempo. Então, você pode fazer, juntar tarefas semelhantes no mesmo bloco, por exemplo, arrumar o quarto. Não adianta mandar o menino arrumar o quarto. Tem que dizer o que significa arrumar o quarto. Foca na cama, depois você foca no lençol esticado, depois você foca no travesseiro. Não vai dar certo e tudo de uma vez, gente. Então, eu sugiro que passe esse processo aí e tente andar nesse protocolo. Primeiro você vai pegar uma ação, depois você vai colocar 2, depois você vai aumentando e pode, inclusive, fazer isso que a Carol está colocando, que é uma técnica muito bem-vinda, a depender da resposta que você percebe que ela vai dando. É por aí, Mi? Você tem alguma contribuição para fazer? Isso, Gente do céu, 1h05 de encontro. Eu tenho. Vamos Eu queria afunilar aqui. eu queria fazer complementar um pouquinho. O que que acontece hoje em dia com as crianças e com os adultos também? É tudo imediato. Então, às vezes, essa criança, ela não tem o músculo de começar e terminar uma coisa. Então, se você falar assim para ela, um simples ato de falar assim, filho, vá até a cozinha, coloque o prato na mesa e tome água. A criança se perde. Não é porque ela tem déficit, nada, entendeu? É por causa que ela não tem o músculo ali, sabe? Aquele exercício. Então, comece pequenininho também com esse negócio da rotina. Primeiro, você precisa seguir uma rotina. A mãe precisa ter uma rotina. Para a criança ver. A criança aprende muito vendo. Não adianta você falar se você não tem uma rotina. Isso eu falo para todas. Segundo, comece pequeno. Filho, vai pegar sua roupa para ir para tomar banho. Pegue sua roupa. Filho pegou? Ai, filho, aí tem a recompensa. Filho, parabéns. Nossa, que lindo o seu pijama. Essas pequenas coisas precisa, porque o cérebro, ele foi feito para ter recompensa. Tá, nesse estágio, entendeu? Não fala em tudo, mas no estágio que ele está, precisa criar um novo caminho. Ó, foi tomar banho? Aí pode ser que nem a Carol falou, que nem aqui dá muito certo com a Manu. Coloco 3 músicas. Você tem 3 músicas para tomar banho, tá? Você tem uma música para lavar o cabelo, não sei o quê. Aos poucos, e que nem a Adriana falou, escolheu o banho, vai por partes pequenas. Por quê? Todos os adultos estão se perdendo. Ó, eu vou começar a fazer uma coisa, aí eu já me perdi, já não lembro o que eu tô fazendo. Tá acontecendo muito. Por quê? Imediatismo. Então, precisa treinar esse músculo. E aí começa com a rotina pequenininha. É um passinho de cada vez que vai dar Muito bom. resultado.
A Ana Paula, Entender. inclusive, está fazendo uma sugestão aqui, Carol, que cabe aí Ah, bem dentro do que você coloca. A Ana está dizendo que com as menores, como ela tem, acho que é 2, 4 e 6, ela já conseguiu estabelecer a rotina. E como as meninas ainda não dominam a língua escrita, ela usou os desenhos. E isso vai ajudando nessa isso é organização, na excelente, é verdade. É excelente. É. visual. E a Ter um gente tem que calendário. entender, e a gente tem que entender que nós vamos repetir, gente. Nós vamos repetir mesmo, entendeu? Aqui em casa, a gente tem há mais de ano uma rotina estabelecida. É todo dia a mesma coisa, praticamente não muda, porque tá na pandemia, não viaja, não tem diferença. Ainda assim, eu tenho que ficar lembrando, tenho que falar, entendeu? Tem que falar de novo. Então, assim, criar rotina traz uma tranquilidade maior? Super. Funciona? Super. Mas te isenta de você não ter que falar nunca mais? Não. Não. Entendeu? Você vai ter que falar, sabe? Só que é aquela questão. Os dias vão correr mais como um ritmo. Você tem que pensar como se fosse uma música, né? Pensa essas músicas chiclete que grudam na cabeça da gente. Elas não repetem várias vezes a mesma coisa? Para você grudar uma rotina na cabeça do seu filho, faz como se fosse a música chiclete. Repete várias vezes a mesma coisa. Então, você cria uma sequência de acontecimentos, né? Então, por exemplo, você ensina lá seu filho quais são os passos de tomar banho. Depois do banho é escovar dente. Depois de escovar dente é a historinha. Depois da historinha é dormir. Então, quando você ensinou cada passo isoladamente, você gruda eles como uma música chiclete. E aí a Uhum. criança sabe que ela tem sempre que seguir esses passos. Isso vai evitar de você ter que ficar repetindo muitas vezes, né? E aí É isso entra mesmo. também É isso uma mesmo. coisa. Por exemplo, se isso demora, se você percebeu que isso vai demorar 20 minutos, combine 25. Sempre dê uma margem. Porque a Isso. criança, ela pode se distrair. E aí você vai ficar estressada, a criança também, porque você está cobrando toda hora. Então, compensa, às vezes, você deitar um pouquinho mais cedo essa criança, acordar ela um pouquinho mais cedo, entende? Dependendo da rotina, sempre Muito bom. a margem. Até pra gente, tá? No nosso trabalho também. Eu tenho que entrar 8 horas, eu vou deixar uma margem, porque pode acontecer imprevistos. Entendeu? Inclusive, Não tem um adianta. livro, Mi, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui como sugestão, que trabalha muito essa ideia de organização dessa rotina, que é o Milagre da Manhã, né? Sim, Então, sim. Ele é sempre ótimo. pensar nessa margem e não ficar andando tanto, né, nessa correria e tal. Sim. Meninas, vamos começar aí a ir fechando as nossas falas e as nossas ideias, deixando as sugestões para o pessoal. Nós já estamos com quase 1h15. Que papo bom, gente! Que papo gostoso. Eu Foi só acho que nós vamos gostoso? ter que marcar outro. Só É. acho, só acho. Agora eu quero fazer mais live assim, desse negócio assim. Eu gostei. É a primeira vez que eu participo, eu gostei. Bom demais, não é? A Muito, adorei. Cidinha, que é psicóloga, está fazendo várias sugestões, várias observações aqui, falando sobre o imediatismo, essa questão de trabalhar com a parte da antecipação. E, por último, ela colocou aqui que os pais são eternos falantes na vida do filho. É verdade. Sim. É verdade. Mi, por favor, Sim. querida, faça as suas considerações para que a gente... e inclua, por favor, nas suas considerações que nós vamos voltar com esse tema. Bem, a primeira coisa, gente, eu queria desejar para todas, se cobre menos. É o nosso momento. O momento é diferente mesmo, são 30 dias no máximo e tá tudo bem. Porque se a gente se estressa, o que vai acontecer? Vamos cobrar deles, eles vão ficar estressados. Então, pense assim: o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso aproveitar? Michele, mas eu não tenho tempo. Tem, pode enxugar na agenda, pode ir vendo, não é o momento de arrumar toda a casa, não é o momento de limpar todas as gavetas, não é o momento de fazer aquelas compras, entende? Pensa que nem a Carol falou, nossos filhos são o nosso maior empreendimento, eles merecem nossa atenção. E não adianta a gente falar assim, filho, faz a rotina, segue isso, faz tudo direitinho, se a gente também está sobrecarregada, se a gente também não está dando conta, e não Uhum. tem que dar conta de tudo, principalmente isso.
Nós não somos perfeitas, não temos que dar conta de tudo. A gente só tem que criar a nossa rotina que esteja no nosso momento. E No caiba. nosso momento. Verdade. Verdade. Muito obrigada, Mi. Carol, Obrigada. já abra a sua fala de fechamento, dizendo que você também já está disponível para o próximo Eu tô, encontro. você sabe que eu tô. Todo dia, é só chamar. Eu tô. Gente, o que eu quero deixar aí de final é que nós somos o espelho para os nossos filhos. Então, se você quer ter um filho mais tranquilo, construa sua vida tranquila dentro das suas possibilidades. Se você quer ter um filho respeitoso, respeite os horários, construa respeito na sua casa, né? Nem todas as construções são simples, nem todas as construções são fáceis, mas sem dúvida nenhuma todas as construções são possíveis. A gente pode mudar qualquer realidade, né? Eu sei disso porque eu vivi e mudei a minha realidade. E sou a prova viva de que o poder está nas nossas mãos. Então, se você quer viver algo, construa esse algo e leve seu filho junto com você, porque sem dúvida nenhuma isso vai ser benéfico para todos. Gente, que duas falas poderosas. Que lindo, que mensagens lindas vocês deixaram. E a possibilidade de nos reencontrarmos, com certeza. E o que eu fecho nesse momento é pensar que a coisa mais importante nesse processo é a gente saber onde nós estamos, por onde vamos passar e onde queremos chegar com esses filhos. Se nós tivermos essa leitura, nós já temos metade do caminho andado. Porque se nós temos um porquê, o que e o como, ninguém segura uma mãe que tem essa visão. Nem a culpa vai segurar essa mãe. Por que eu estou falando nessa situação da culpa? Porque de ontem para hoje eu recebi umas cinco manifestações no direct de mães dizendo que se sentem culpadas por causa desse período de não estarem juntos, de não conseguirem organizar o tempo como gostariam. E eu deixo aqui o convite. Nós ainda temos mais 2 dias de intenso trabalho lá nos stories. Eu estou deixando todos os dias, durante o dia inteiro, várias sugestões, várias ideias, várias orientações de como programar esse momento de férias dos filhos, sem necessariamente estar ao lado deles o tempo inteiro. O que importa é a intencionalidade. É você saber o que fazer. Porque se você sabe como, você vai encontrar os caminhos para alcançar o que você quer. Então, sinta-se convidada para estar. Hoje já tem muita coisa. Amanhã também, se o Senhor permitir, vai ter bastante coisa para que a gente continue essas trocas. E aqueles que se interessarem podem entrar aqui no link da bio e participarem lá do grupo do Rotas, que é um tempo em que nós vamos discutir várias orientações para que os filhos continuem produtivos e exercitando a aprendizagem nesse período. Meninas, muito, muito, muito obrigada pelo fato de terem aceitado esse convite e terem feito uma entrega tão intensa. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui nos comentários. Eu desativei um pouquinho para a gente ver vocês, mas que bom. A Ju está dizendo que contribuição, faça mais lives, mais vezes, mais lives assim, por favor. Gente, ó, pode entrar, todo dia tem caixinha aberta. Nos meus stories, no da Carol, no da Mi, encham de ideias, de sugestões, peçam os temas que vocês quiserem e a gente vai atrás para encontrar alguém para nos orientar. A Cidinha está falando aqui, o livro Milagre da Manhã é muito bom. Dai, sua linda. Muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Esse trio hoje foi show de bola, não foi, gente? Esse trio, adorei. Com mais essa quantidade de mães, professoras, psicopedagogas, psicólogas que estiveram conosco hoje. Eu amei a interação dessa live de hoje. Que maravilha! Foi assim, apuradíssima. Muito, muito obrigada por esse tempo que vocês estiveram aqui. E continuem seguindo a gente, continuem dando uma olhada lá nos stories, porque sempre tem novidades, sempre tem novidades. O restante dessa semana e a próxima, então, eu não vou dar spoiler ainda, porque eu preciso primeiro arrumar
a situação e ter certeza que vai acontecer. Mas eu vou contando de pouquinho para vocês. Super beijo. A Ana Célia está dizendo férias produtivas, boas, lives maravilhosas. Oh, que foi muito gostoso. Gente, uma coisa boa. Oh, coisa boa. Parabéns, meninas. Gostei demais. Obrigada, Oh, gente. um cheiro Beijo. grande para vocês. Adorei, adorei. Também adorei. Tchau, tchau.